jovem estava muito magro, ele estava com uma doença que estava o matando aos poucos. Seus pais tinham dinheiro e começaram a fazer tudo que podia para poder salvar a vida desse moço, seu filho. Então eles mandaram para o Canadá, para alguns lugares, médicos especialistas, não puderam resolver. Enviaram para a França, aqueles médicos também não puderam resolver. Finalmente, ele vai para a Alemanha. E aqueles meses que ele fica ali em tratamento, na esperança de que pudesse alcançar a sua cura, também não resolve. Então, aquele médico alemão disse: olha, você vai voltar e, infelizmente, você vai ter poucos meses de vida. E ele já não podia andar, muito fraco, pele e osso. Vem para casa, para poder passar o resto do seu tempo ali e vir a falecer. E então alguém entra em contato com ele e diz: olha, tem uma pessoa lá na Califórnia. E esse homem liga para aqueles pais e diz: manda seu filho para cá. Ele abre a sua casa, esse médico, recebe aquele moço. Ele disse: você agora vai comer o que Deus abençoou. Você vai comer as coisas que a palavra de Deus diz que é para comer. Aquilo que a Bíblia diz que não é para comer, você não come. E aquele moço começou. No primeiro mês, no segundo mês, ele já estava conseguindo andar. 3 meses depois, ele já estava se sentindo forte. 5 meses depois, ele estava correndo na praia, com músculos. Esse moço volta para casa, começa a estudar a palavra de Deus, vai para uma faculdade, estuda medicina e escreveu o livro A Dieta do Criador, mostrando a relação do nosso corpo com o alimento e a importância do alimento para a nossa saúde. E então ele dá ali muitas instruções de como nós podemos nos fortalecer com aquilo que a palavra de Deus diz que é para ser comido. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos ser alimentados com a palavra, para que nós possamos ter forças espirituais, para que nós possamos ter energias espirituais, para que nós possamos viver para a glória do Pai. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Então, queridos, o que nós estamos fazendo nesses últimos meses é trazendo uma visão, uma convicção no seu espírito. Nós queremos dizer para vocês: não percam as esperanças, não se definhem. Vocês sejam encorajados no Senhor e continuem firmes no Senhor e continue a conhecer o Senhor, porque Ele tem coisas muito lindas para a sua vida. E pode ter certeza, a vida não termina quando você fecha os olhos aqui. Porque o que você recebeu em você é vida eterna. Não é o que você, agora eu tenho o direito de ir para o céu e viver eternamente. Não, não, não. Escute, você recebeu vida eterna. A vida eterna de Deus te refez, te recriou. Você nasceu de novo. Você agora é nova criatura e você nunca mais morrerá. Aleluia! Glória a Deus! Deus me deu um sonho muito vivo. Para ser sincero para vocês, tem horas que eu não saberia dizer para vocês se aquilo foi uma visão ou um sonho. Por quê? Porque eu me recordo que eu não estava totalmente dormindo.
mas também não estava totalmente acordado. Era uma coisa muito diferente. E aquele sonho começa, eu estava num prédio, e ali naquele prédio havia muita angústia. Não se sabia por quê, mas era aquela angústia, e as pessoas que estavam ali eram muito angustiadas. E era tanta angústia que, de repente, sai um grupo de pessoas, e eu saí junto. Viram à direita e vão como se fosse numa rua em direção à direita. E quando eles foram, todo mundo correndo, desesperado. Então havia uma voz que gritava: não, não, voltem. E de repente naquele lugar você via gritos e as pessoas iam desaparecendo. E de repente eu mudei a direção e comecei a ir na direção oposta. E a proporção que eu estava correndo e aquelas coisas angustiantes, chega num determinado momento, passou. E eu me lembro que eu entrei num lugar onde haviam casas muito, muito estragadas. Eram casas que estavam quebradas, mas muito quebradas. E eu me lembro que parei em frente à casa, e nas casas as pessoas estavam sentadas atrás de uma pequena mesa. E era interessante porque havia um detalhe. Elas tinham uma corrente no pescoço, e nas primeiras casas que eu vi, que estavam muito quebradas, muito velhas, quase que totalmente destruídas, como se tivesse uma explosão e ficou só uns pedaços de parede. Era a casa assim. E aquela pessoa estava ali com aquele colar, e havia uma chave pendurada ali, e essa chave era grande, como se fosse de um castelo daqueles medievais, pendurada. E eu estava olhando para aquela pessoa e via essa chave, e de repente entravam 5 indivíduos altos, fortes, e então eles iam e pegavam aquele cordão, puxavam do pescoço do moço, da pessoa, e aquela pessoa ficava angustiada. E aquilo me trouxe uma coisa forte. E eu fui na direção dessas 5 pessoas, eu lutei com elas, peguei o colar de volta e botei lá. Então eu vim e colocava aquilo. E quando eu colocava aquele cordão com aquela chave, eles punham as mãos sobre a chave e diziam muito obrigado. E aquilo trouxe paz. E a voz dizia: vai em frente. E eu ia entrando. E quando encontrei a segunda leva de casas, essas já não eram tão estragadas, eram casas assim, mas faltavam detalhes. Não eram bem acabadas. E ali, naquele lugar, haviam pessoas também. E tem o mesmo colar, porém, mesma corrente, porém, naquela corrente, haviam chaves menores, chaves dessas que tem esse tipo de chave, né, que entra naquela fechadura maior, com aqueles buraquinhos maiores. E a mesma coisa acontece. Esses indivíduos novamente vêm, puxa aquela chave do pescoço, e aquela pessoa fica angustiada, querendo, mas ela estava muito fraca, ela não conseguia tomar aquilo. E ela não conseguia permitir que eles não tirassem. Novamente, eu entro com luta com aqueles homens, e eu não sei explicar, mas era fácil de lidar com eles, e eu pegava aquela corrente e botava de volta no pescoço da pessoa, e quando eu colocava no pescoço, elas agradeciam, e elas ficavam muito felizes. A voz disse: siga adiante. Fui um pouco mais adiante. E eu notei que quando eu olhava para o lado esquerdo, assim, à distância, eu via como que carros, mas eram muito diferentes. Não eram carros como o nosso. Eram carros de um formato muito diferente. Mas eles estavam circulando ali. E eu chego num outro momento, de outras casas.
Essas casas já eram casas muito melhores, casas já terminadas, casas bonitas. E quando eu entro, eu vejo uma pessoa sentada com sua corrente. E um detalhe, essa corrente já não era mais uma chave medieval, não era uma chave dessas de fechadura, dessas antigas, mas era uma chave como se fosse de ouro. Elas tinham um formato triangular assim, elas brilhavam como fosse ouro e elas desciam aqui, e aqui elas tinham uma pontinha. Era muito bonito, aquele colar. Novamente, aqueles indivíduos chegaram. Tiravam aquela chave. Novamente, tomava deles, coloquei no pescoço, e aquelas pessoas ficavam muito gratas. A voz disse: olhe para frente. E quando eu olhei, eu vi como que edifícios de cristais, mas eram muitos. É como se fosse a orla ali do Rio de Janeiro, toda ela de cristal, e um mar sereno, como que fosse um espelho. E eu fiquei olhando para aqueles edifícios e contemplando tudo aquilo, e de repente a voz disse: olhe para trás. E quando eu olhei para trás, eu vi um cavalo malhado. Era um cavalo que tinha manchas como se fossem pretas e brancas. E em cima daquele cavalo havia uma mulher muito bonita, com os cabelos longos. Ela tinha uma vestimenta cor de púrpura, um roxo, e essa mulher vinha galopando nesse cavalo, e esse cavalo entra, ele passa por mim, e a voz disse: vá atrás dele e ordene que volte. Eu disse: Senhor, como que eu vou acompanhar um cavalo? Ele disse: corra. E quando eu dava os passos, era como se eu flutuasse. Então eu dava um passo aqui, e é como se eu fosse flutuando. E não demorou muito, eu já estava na frente daquele cavalo. Eu coloquei a mão para cima e eu disse: pare. Aquela mulher desceu do cavalo, ela estendeu as mãos para mim, me convidou para eu subir no cavalo com ela. Eu disse: não, senhora, você vai subir nesse cavalo e você vai voltar, e você vai para o lugar de onde você veio. E ela ficou muito furiosa, ela ficou com muita raiva. Ela subiu naquele cavalo e foi-se. E ali eu vi aquela cena daquele cavalo saindo, e aquele cavalo desapareceu. E quando eu olhei, eu vi aquele cristal, e ali meu sonho termina. Eu levantei no dia seguinte, estava fazendo a devocional com minha família, meus filhos eram ainda pequenos, e nós costumávamos todas as manhãs, a gente tinha a nossa devocional, e eu estava ensinando a palavra de Deus para eles, a gente estava lendo a Bíblia, e naquele momento, enquanto eu estava lendo a Bíblia para eles, a voz do Senhor falava e dizia assim: eis a interpretação do sonho. E aí o Senhor começou a interpretá-lo. Ele disse: o caminho que estava sendo trilhado era o caminho do inferno. O caminho que foi feito de volta dentro de um determinado perímetro, quando você sentiu paz, é porque você já estava em território do céu. Então, houve paz para você. Ele disse: as pessoas que você viu são as pessoas da minha igreja. As correntes e as chaves é a minha palavra. E os indivíduos que atiravam eram demônios. A mulher que você viu naquele cavalo é a grande prostituta. E os edifícios que você viu ali é o que será a sua igreja. Eu não venho aqui falar para vocês simplesmente algumas coisas que a gente lê. Essa visão Deus me deu, e ela se refere a vocês.
a palavra de Deus será colocada no coração de vocês, o inimigo não vai poder mais roubar de vocês. Porque essa palavra é viva. Suas casas podem estar agora, nesse momento, como aquelas casas que estavam ali, mas Deus foi mostrando que as casas melhoravam até chegar em verdadeiros edifícios de cristal, e nós vamos para esse lugar, nós vamos para esse lugar maravilhoso. O que Deus estava mostrando é uma construção, uma restauração, e nós vamos chegar numa estatura maravilhosa. Aleluia. Por isso, nós estamos iniciando essa jornada. Nós estamos dizendo para vocês que este ano é o ano de fruto. Muitos de vocês vão agora começar a receber coisas que vêm pedindo há muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou dizer um negócio, vocês vão ficar como aqueles que riam, sabe? Porque, imagine vocês, meus irmãos em Cristo, é uma coisa maravilhosa. Você está querendo uma coisa, está querendo, você ora, aquilo não aparece, de repente, pá. É muito bom. A palavra de Deus diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e suas mãos não estão encolhidas. Para quem? Para o justo. E seus ouvidos estão ouvindo a voz dos justos. E tudo que ele pedir, o Senhor dá. Por isso que o Espírito Santo vai realizar uma obra muito poderosa na vida de vocês. Suas casas vão ser restauradas. Aquilo que está quebrado, Deus vai restaurar. Por quê? Porque há uma visão que Deus está nos dando, há uma visão que Deus está nos mostrando. Nós fomos chamados para vencer. Deus nunca chamaria a existência uma igreja para ser derrotada. Mas Ele chamou a existência para vencer. Então agora nós temos que mudar nossa forma de pensar. Nós temos que agora substituir os elementos, os rudimentos deste mundo, pelas revelações e os rudimentos do céu. Por quê? Porque nós já estamos mais perto de lá do que daqui. Amém? Sabe, meus irmãos, quando eu começo a falar assim, eu fico com vontade se eu pudesse, eu me abria aqui dentro, eu sei lá o que eu faria, para que eu visse. Eu gosto, às vezes, de ter uns menininhos de vez em quando, que tinha um que sentava por ali, eu nunca vi ele direitinho, porque ele era muito pequeno. Mas eu me lembro que uma vez eu falei uma coisa, ele disse, aleluia! Ele disse, rapaz, aquele menino me deu fé. Me deu, assim, vontade de pregar mais, sabe? Porque ele estava ali junto. Nós não estamos falando de ficção científica. Nós estamos falando de verdade. A palavra de Deus está aqui, ela é viva e eficaz, aleluia. Então nós estamos indo para um lugar certo. Nós somos mais que vencedores. Eu nunca me esqueço, quando nós ainda estávamos naquele tabernáculo ali, e por volta de meia-noite e meia, uma das irmãs nossas, que trabalhava no hospital samaritano, ela me liga naquele horário e diz, pastor, eu quero pedir oração. Eu disse, por quê? Ela disse, porque eu estou aqui com uma amiga, que o pai veio buscar ela aqui, no final do plantão dela, e trouxe a filhinha, sem capacete, numa moto. E quando ele estava passando por um sinal, um carro cortou o sinal, atropelou os dois. E pastor, essa menina, os médicos dizem que não vai viver. E ele está desesperado. Eu ouvi o grito dele. Pastor, ele está tão desesperado que a gente já fez de tudo para acalmá-lo, mas ele não se acalma. E eu estou orando, eu estou pedindo para o Senhor orar por ele. E aí eu fiz uma oração pelo telefone e voltei para a cama. E eu virava para lá, virava para cá, e eu disse, não. Eu falei para minha esposa, Pati, eu vou para o hospital. Essa hora, eu vou.
Eu não estou conseguindo dormir. Eu vou para lá. Peguei meu carro e fui. E quando eu cheguei, que eu entrei pela porta de emergência, eu ouvi aqueles gritos daquele homem. Já estava amarrado, porque ninguém conseguia controlá-lo. E ele gritava muito: minha filha, eu matei minha filha. Cadê minha filha? E aqueles médicos tentando acalmá-los, os enfermeiros, eu cheguei, eu olhei para ele, disse: moço, fique tranquilo. Ele parou. Quem é você? Eu disse: eu sou o pastor, eu vim aqui orar por você. Eu matei minha filha, pastor. Eu disse: não. Então onde ela está? Ela está sendo cuidada. Mas pastor, eles estão dizendo que minha filha está grave. Eu disse: eu sei, mas sua filha não vai morrer. Ele olhou para mim, segurou na minha mão e disse: o senhor garante? Eu digo: sim. Eu não sei o que eu falei. Sim. Saiu. Ele disse: eu vou confiar no senhor. Parou de chorar, parou de gritar, foi levado para o quarto. No outro dia de manhã eu vim para o hospital. 9 horas eu entrei naquele hospital. Eu me lembro que eu estava indo para a UTI. E quando eu cheguei num determinado momento, o médico estava saindo. Ele estava saindo daquele lugar. E ele me viu chegando, ele saindo, ele disse: quem é o senhor? Eu falei: eu sou o pastor da igreja e vim fazer uma visita para essa menina. Ele disse: ô pastor, o senhor chegou na hora certa. Eu disse: é. Porque para esse tipo de notícia é bom pastor. Eu digo: qual é a notícia? Ele disse: vai dizer para o pai dessa menina que ela está com um coma de 3º grau. Isso para uma criança é irreversível, pastor. Não volta mais. Ele vai sepultar essa menina até o final da noite. E o senhor vai lá, vai dar notícia. E eu me lembro, eu fui ali orando no meu espírito, entrei naquele quarto, e o homem conheceu logo na hora. E aí, pastor, minha filha, como ela está? Está ótima. Ela está bem, pastor? Está. Eu não conseguia dizer outra coisa. Porque lá dentro do meu espírito não havia outra palavra. Porque dentro do meu espírito estava uma visão de Deus. E eu não conseguia transmitir a mensagem de um médico. Porque o médico dos médicos dizia que ela vivia. E aí começou essa luta. Foram 30 dias. E eu quero dizer para vocês que praticamente quase todos os dias eu passava ali. E não tinha resultado nenhum. Até um dia que, à noite, eu estou lá na minha casa e uma mulher me liga. E ela disse: você é o pastor Roberto? Eu falei: sou eu mesmo. Ela disse: pois não, eu quero lhe dizer que se eu pudesse eu lhe botava na cadeia. Eu disse: como assim? Ela disse: você é um impostor. Você está acabando com a minha irmã. Sabe aquela menina que você disse para minha irmã e disse para o meu cunhado que vai viver? Pois bem, pastor, eu estou te ligando agora porque os médicos acabaram de chegar no quarto e deram a notícia para minha irmã que, aliás, está desviada do evangelho por causa de você. Nunca mais ela vai voltar para o evangelho. Eu disse: o que está acontecendo? Ela disse: ela estava sendo alimentada pela veia, porque ela não come, ela está num coma. E agora os médicos disseram que o sangue dela está todo coagulado, nem mais alimento entra. E aí, pastor, como é que vai ficar minha irmã agora? Como é que vai ficar essas coisas agora? Me diga. Ele disse: olha aqui, eu não conheço você, eu não sei quem você é, eu não sei onde você mora, mas eu vou lhes dizer uma coisa para você. Essa criança vai viver. Eu vou lhe colocar na cadeia, ela vai viver.
boa noite. Ela ficou furiosa. Eu fui para a cama. E confesso para vocês que foi uma luta. Eu disse, Deus, agora é a sua palavra, nossa. O que vai acontecer? Olha esse casal. Olha essa mulher que está longe de ti. Pai, faz alguma coisa. Toca nessa criança. E logo cedo eu levantei, me aprontei e fui para o hospital. E quando eu cheguei ali, naquele quarto, para visitar os pais, aquela garotinha estava sentada na cama, comendo pela boca. Eu olhei para o pai chorando. Ele disse, pastor, quero que o senhor faça uma coisa hoje para nós. Eu disse, pois não. Ele disse, eu mandei comprar essas alianças novas. Eu estava me separando da minha mulher. Mas agora nós queremos nos reconciliar. E eu quero que o senhor unja esses anéis e coloque nos nossos dedos aqui, dentro desse quarto. E eu orei, ungi, pus nos dedos dele e abençoei. E olhei para aquela criança. E ela sorria, comia. Quando eu fui saindo, havia uma mulher, um aspecto meio carrancuda. Eu parei de frente dela e falei, porventura foi você que me ligou ontem à noite? Ela disse, porventura foi. Eu disse, o que você me diz agora? Ela rangeu os dentes, olhou bem nos meus olhos e disse assim, e se ela tivesse morrido? E eu simplesmente sorri para ela e disse, disso nós não vamos saber, porque ela está viva. Meus queridos irmãos em Cristo, muitas vezes nós ficamos tão presos à teologia de quem Deus quer curar e Deus não quer curar. Se Deus cura todo mundo ou se Deus não cura todo mundo. Nós ficamos presos a certas perguntas, querendo respostas, quando na realidade a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Aliás, discussões teológicas só levam a alguma coisa, divisão. Só leva a divisão. Por isso que eu quero que vocês, por favor, a Igreja Batista Ágape, que vocês entrem na palavra, creiam na palavra, porque a palavra tem o poder de produzir fé na tua vida. O Espírito Santo é vivo dentro de você. E nós vamos experimentar coisas grandes e firmes que nós não sabemos, mas vai acontecer nesse lugar. Não me pergunte, eu não sabia como aquela criança ia sair, e confesso para vocês que no momento que eu entrei naquele quarto, eu ia orando a Deus e pedindo a Deus sabedoria para me dar palavras para eu dizer para aquele homem, e no momento que eu abri a minha boca, Deus encheu a minha boca e disse para aquele homem que essa criança estava boa, quando os olhos dos médicos e a medicina dizia que ela estava morta, mas o nosso Deus é maior do que todas as coisas, Ele é vivo e Ele é aquele que vivifica. Eu me lembro quando meu pai estava no hospital. Um dia o diretor do hospital chegou para o meu primo, que era o doutor Adelmo, que ele trabalhava na equipe, o doutor Fortuna era membro da equipe clínica do hospital Irmãos Penteados. Meu pai estava lá num quarto. Era uma situação muito difícil, meu pai estava todo inchado. As pernas dele já não se moviam com facilidade. Nós tínhamos que pegar meu pai e levar ele pendurado para o quarto, para o banheiro, trazê-lo de lá. Ele tinha muitas dores. E o diretor do hospital chegou para o meu primo e disse assim, quem é este homem? Por acaso ele é um ministro qualquer aí do governo? Esse por quê? Porque não para de vir gente. É todo dia uma multidão aí fora querendo vê-lo. Ele disse, não, ele é um pastor. E aquele homem disse assim, esse quarto está aberto 24 horas por dia. Pode entrar.
Eu quero dar um testemunho para vocês. O corpo diaconal desta igreja não permitiu que meu pai, nos 15 dias de vida no hospital, comesse comida do hospital. O corpo diaconal preparava comida, levava café, almoço e janta para meu pai. Aleluia. E eu me lembro que eu passava pelas manhãs de domingo e dizia: pai, o senhor tem alguma coisa para a igreja? E ele sempre dava umas instruçõezinhas. Meu filho, fala assim, fala com fulano, fala com Beltrano, veja como as coisas estão. E ele dava as instruçõezinhas dele. Meu pai era muito ligado. E eu vinha e fazia isso. E um certo dia eu cheguei aqui na igreja. Agora olha a situação da igreja. Meu pai estava ali, a situação dele era muito crítica. Meu pai tinha dores. Eu estava aqui como filho, meu pai no hospital, e o pessoal tinha que cantar. Aí, meu Deus, eu olhava o pessoal, estava todo mundo preso. E se a gente ficasse alegrando o pastor ali, o pai dele lá assim, eu disse: igreja, nós não louvamos a Deus porque meu pai está doente, ou meu pai não está doente, nós louvamos a Deus pelo que Ele é. Nós vamos dançar na presença de Deus, nós vamos cantar ao Senhor, e seja aquilo que Deus quiser na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa igreja nunca parou de cantar, nunca parou de louvar e adorar, porque ficou com medo de fazer alguma coisa que viesse. Não, porque nós entendemos quem o nosso Deus é. Meu pai pregava cura, meu pai foi curado, meu pai teve um caroço na mão dele. Meu pai foi curado daquilo ali, acho que Tadeu Sueli lembram desse tempo, lá na Central, ele tinha um caroço muito feio aqui, e ele iria para uma cirurgia depois de um culto de oração, e meu pai disse: Senhor, eu pregando para a igreja, ele disse: eu não gostaria de fazer essa cirurgia. Quando ele baixou, já não estava mais lá. E as pessoas fizeram fila para tocar na mão dele, porque aquele caroço era visível. Então meu pai era um homem que presenciou curas. Ele viveu curas. Minha irmã foi curada. Um dia ela pode dar o testemunho dela. Eu já contei aqui, mas ela mesmo dá. E a gente agora está naquele momento difícil. Eu me lembro que eu fui e disse: Deus, eu quero saber de uma coisa, por favor. O Senhor vai levar ou o Senhor vai curar? Ele não respondeu. Mas no dia seguinte, eu estava fazendo a barba. E aquela voz suave dele disse assim: eu não dei os dons do meu espírito para tornar o homem eterno nessa terra. E naquele momento eu sabia que meu pai iria. Alguns dias depois ele faleceu. Meu pai nunca deixou de crer em curas. Ah, mas como é que é? Ele ora por cura, as pessoas são curadas e ele morre de câncer? Não. Tem nada a ver. Deus cura quem Ele quer curar. Deus salva quem quer salvar. Deus é soberano e faz aquilo que está no seu coração. Aliás, eu entendo assim, tem duas curas. Tem duas curas. Veja bem, a primeira cura, Deus toca o seu corpo e permite que você viva um pouco mais aqui, curando a tua enfermidade. A segunda forma dele curar, Ele te tira do corpo doente para viver num corpo bom. Você é curado todo do mesmo jeito. Para Deus não existe não ser curado. O que é que você prefere? Nós temos que quebrar certas coisas. Nós temos que ver o céu como o céu. Nós temos que olhar para as coisas de Deus e entender as coisas de Deus. Por isso que eu estou dizendo, nós estamos tão arraigados neste mundo que tem gente que sabe, fica apavorado. Não, Senhor, não agora. Como não agora? Tem uns que querem casar antes. Não antes de eu casar, Senhor. E eu? Já casei, estou 45, estou pronto para ir. Você vai casar, case logo. Ora. É não abrir, fechar de olhos. Não é não? Nós vamos subir. Mas Deus está dizendo que essa igreja não vai subir do jeito que ela está. Essa igreja não sobe quebrada. Ela não vai subir com mácula. Ela não vai subir com rugas.
Deus não vem numa ambulância buscar a sua igreja. Deus vem nas nuvens, cheio de glória e majestade. E quando essa igreja subir para os ares, ela subirá ataviada como para o seu noivo. Ela vai ser vestida de justiça e glória. Aleluia. Tem tantas coisas lindas que nós precisamos ver, porque se nós não vermos essas coisas, nós vamos sucumbir com o mundo. Então agora eu queria compartilhar apenas algumas coisas. E eu disse hoje pela manhã que seriam 3 momentos que nós iríamos conduzir a igreja a ver. Diga, ver. Eu vejo, eu entro. Eu não vejo, não entro. Eu acho muito lindo, Daniel, quando ele estava lendo as Escrituras, estudando, ele chegou o tempo. Neemias venceu, ele fez os cálculos, 70 anos se passaram. Ele começa agora a chorar, ele começa a buscar Deus, ele começa a orar. Vem pessoas lá de Jerusalém e diz que os muros estão quebrados. Ele fica com o coração dele partido, começa a orar. O rei gostava muito dele e de repente vê o semblante dele entristecido. O rei diz: o que está acontecendo com você? Diz: como eu posso estar alegre quando os meus irmãos estão vivendo com os muros todos quebrados na cidade do meu Deus? E Deus então toca no coração daquele rei, e aquele rei dá tudo que ele precisa, diz: vai e reconstrói, porque um homem foi capaz de ver que os tempos já haviam passado e que agora Deus iria restaurar. E ele se coloca diante de Deus e começa a ser intercessor, e começa a dizer: Deus, faz a tua obra, leva-nos de volta. Já passou o tempo do cativeiro. E eu digo para vocês que o tempo de cativeiro já passou. Eu digo para vocês aqui que o tempo de meninos já passou. Nós agora chegaremos a uma estatura maior. E o que é que significa isso? Nós vamos deixar as coisas de meninos, nós vamos ser maduros para a glória de Deus. E é por isso que nós temos que ver na palavra a revelação dela. E rapidamente, eu quero que vocês abram o livro de Efésios. E nós vamos começar uma jornada aqui no livro de Efésios, bem rapidinho. Eu não vou até o fim, eu vou até um momento, e depois nós vamos passando isso para a igreja. Por quê? Porque nós temos dito para vocês que nós não estamos pregando mensagens, nós estamos dando um governo para vocês. E quando se dá uma mensagem, você edifica a igreja, as pessoas são tocadas pela mensagem. Mas quando se dá um governo, as pessoas devem ser obedientes e seguir o rumo dado. É diferente. É você se posicionar em Cristo, como aquela viúva que não tinha mais óleo, não tinha mais nada o que comer, tinha um restinho de óleo, um restinho de farinha, ia fazer os últimos bolinhos naquele dia e vai morrer. Mas aí Deus manda o profeta, e quando o profeta chega ali, ele parece que gostava de comer, ele disse: tem um negocinho aí para comer? Ela disse: olha, só tem um pouquinho de azeite, só tem um pouquinho de farinha, é para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer. Ele disse: não, faça o seguinte, vai ali, prepara isso que você tem e traz para mim. É assim que Deus trabalha. Primeiro Deus. E ela foi. E ele disse: não faltará azeite na tua botija, e não faltará farinha no teu vaso. Ele come aquilo e multiplicava. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Algumas coisas que é importante nesse texto. Primeira coisa que eu gostaria de apontar para vocês: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vontade de Deus. Você sabia que Deus te chamou? E para cada um de nós Ele está dizendo: você anda de modo digno. Agora, o que seria isso? Então essa palavra, andeis, ela tem um significado muito importante que eu quero passar para vocês. Significa
fazer os teus caminhos de acordo com os propósitos de Deus. Alinhar os teus caminhos aos propósitos estabelecidos por Deus nessa palavra. Posso ouvir um amém? É assim que a palavra de Deus diz: alinhe o teu caminho com a minha palavra. E se nós não formos refinados, se nós não formos tocados pelo Espírito Santo, nós vamos alinhando nossas vidas, sabe com o quê? Com a circunstância. Nós vamos alinhando nossa vida com as necessidades que nós temos. Nós vamos negociando com os outros pelas vantagens que nós vamos ter. Mas quando nós olhamos a palavra e os propósitos de Deus na palavra de Deus para a tua vida, Deus quer fazer de você um centro de milagres. Ele quer que você se posicione não pela circunstância do momento, mas você se posicione como a revelação de Deus naquele momento. Ah, mas eu posso receber essa propina e eu posso resolver minha questão de dívidas. Mas você não foi chamado por Deus para receber propina, você foi chamado por Deus para glorificar o nome dEle nos seus negócios. Então, se você é do Senhor, e se você entende as coisas do Senhor, você não vai abrir mão, porque está escrito na palavra de Deus, que você está aí para a glória de Deus. Então, quando você renuncia a certas coisas, porque você está abraçando a palavra e dizendo: eu estou aqui para ser vivo nesta palavra, para que as pessoas olhando para mim, elas saibam o que Deus quer, e o que Deus quer como as pessoas vivam nesta terra. Porque Deus me constituiu luz para esse mundo, e Deus me constituiu sal para essa terra. E quando nós vemos assim, então Deus opera o milagre. Eu estava visitando um moço, ele era dono de um negócio, e naquela manhã a gente conversou muito, e ele disse: sabe, pastor, eu até quero crer nas suas palavras, mas eu não entendo, eu não sei como é que essa coisa vai mudar, eu estou todo encrencado. Eu disse: olha, vamos orar. E quando eu estava saindo, eu cheguei a uma distância de aproximadamente como daqui, aquele primeiro poste ali, e eu voltei para ele. Ele disse: olha aqui, se Deus tiver que mudar alguma coisa nesse país para abençoar você, você vai ter o que Deus quer para você. Ele fez assim: amém. E no dia seguinte, veio uma lei que o banco fez umas mudanças, e alguns títulos foram perdoados de empresas. E ele entrou e a dele foi. E logo que terminou a dele, voltou o que era. Uma senhora, veio num culto de oração, ainda era lá no tabernáculo. Ela veio uma noite desesperada, ela disse: pastor, eu queria orar, eu peço para o senhor orar. Eu disse: o que está acontecendo, minha irmã? Ela disse: eu estou perdendo minha casa, pastor, é a única coisa que eu tenho na vida. Eu disse: mas por que você está perdendo sua casa? Ela disse: pastor, eu estou 6 meses atrasado. Eu não consigo pagar as prestações, e o banco mandou agora essa carta, e eles vão colocar minha casa para o leilão, eu estou perdendo minha casa, eu vim para o senhor orar. Vamos orar. Oramos. Ela olhou para mim e disse: e agora? Eu disse: vai para a caixa. Vai lá. Mas eu vou me apresentar. Vai. Não é a propaganda? Vai para a caixa você também? Ela foi. Eu nunca vou esquecer o testemunho daquela mulher. Quando ela contava com um sorriso nos lábios dela. Ela disse: pastor, eu cheguei ali tremendo. Eu perguntei para a mulher assim: escute, eu quero saber a situação da minha casa. A mulher: pois não. Tem o número da matrícula? Tem. Deu o número. E a mulher do balcão foi lá, olhou, quando voltou, disse assim: sua casa está quitada. Ela quase caiu. Ela disse: como? Ela: sua casa está quitada.
Ela ficou olhando estranha. E aí, a moça disse, só que tem um negócio. Eu disse, eu preciso ver que tipo de financiamento você tem, porque talvez tenha algum resíduo que você vai ter que pagar. Mas isso aqui a gente resolve já já. Eu vou perguntar. Saiu. Pastor, ela voltou. E quando ela chegou de frente de mim, ela disse, não, sua casa está totalmente quitada. Ela disse, você pode me dar um papel de quitação? Ela disse, posso. Aí você vai e acerta as documentações. Não me pergunte como. Eu não sei lhe responder, mas uma casa de 6 meses de atraso passou a ser uma casa quitada, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. São milagres. Eu estou pagando a minha, mas a dela foi quitada. Agora eu vou ficar triste porque Deus não me deu a minha quitada. Ele deu, na verdade ele deu, mas foi de outra maneira. Eu não vou ficar triste porque a bênção não chegou para mim. Eu vou ficar feliz porque a bênção chegou para aquele a quem Deus disse que daria. E eu fui o portador disso aqui. É a senhora? Fica de pé. Está aí. Glória a Deus. Muito obrigado. Não entendi. 26 parcelas atrasadas. 23 atrasadas. Eu ainda cortei umas para a senhora. Só Deus mesmo, né, minha irmã em Cristo? Obrigado por você ter. Eu nem sabia se a senhora estava mais na igreja, que eu não tinha lhe visto. Aleluia por isso. Isso eu estou dizendo, porque talvez alguém saísse daqui e dissesse, meu pastor está inventando história. Obrigado, minha irmã. Porque por mentiroso eu não vou passar mais. Aleluia. São milagres. Deus é o Deus do impossível. Então, primeira coisa que Deus diz é o quê? E vocês vão ter que entender. Escutem, igreja. Eu não estou pregando para vocês. Eu estou dando um caminho para vocês. E o caminho é que vocês acertem o seu caminho com as coisas de Deus. Porque a bênção do Senhor chegará na tua casa. Porém, não pensem vocês que virá para qualquer um. É para os que creem. É para aqueles que amarem a Deus. É para aqueles que hoje estão dizendo, eu vou seguir ao Senhor, eu vou entregar tudo que eu tenho ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai fazer milagre na tua vida. Que vocês andem, façam seus caminhos de acordo com a palavra do Senhor. Que vocês andem de modo digno. Então essa palavra digno é a palavra axios, que significa de um modo apropriado, diga apropriado. Agora, num mundo tão diverso, tão cheio de narrativas, tão cheio de coisas, qual é o modo apropriado? Qual é o modo que eu posso dizer isso aqui agrada a Deus, senão o caminho que eu vejo na palavra dEle? Então molde-se na palavra. Eu estou falando para a igreja, eu estou anunciando para a igreja que Jesus está voltando. Eu estou dizendo para vocês que não é tempo mais de ficar no mundo. Eu estou dizendo para vocês que é tempo de você largar aquilo que você não precisa, para que vocês se voltem para Deus, para que vocês voltem-se para a palavra, para que vocês creiam na palavra, para que vocês tenham a forma da palavra. E é por isso que Deus mandou dizer para vocês que nós vamos andar esse ano pelo AME, e vocês vão entender o que é o AME nesta igreja. Vocês vão entender o que Deus vai fazer para vocês. Ele disse, eu vou dar minha palavra, você vai revelar a minha palavra, eles vão estudar a minha palavra, e eu vou dar forma a eles pela palavra. Ou seja, de um modo que agrada a Deus, e não aos homens. Modo digno da vocação. Ei, a palavra aqui é eclésis,
que significa uma convocação. Qual é o nome dele? Seu. Eu peguei você está com verde aí, eu gosto do verde. Wanderson, você estava no mundo. E Deus chamou, Wanderson. Você veio para ele. Roberto, Januário, nós fomos chamados. Por nome. Então há uma vocação, há um chamado. E preste atenção, não é um chamado qualquer, é chamado para uma festa. Aleluia! É muito específico essa palavra. É um convite para abraçar a salvação vinda de Deus. Aleluia! Deus é fantástico. Meu pai contava a história de um capitão lá no interior do Pernambuco. Tem alguém pernambucano aqui? Lá no interior do Pernambuco. Entendeu? Ele fazia seminário ali, e ele ia lá, e disse que esse capitãozinho, ele tinha um dom de evangelismo, ele gostava de evangelizar, então ele ia no chafariz. Vocês sabem o que é chafariz? Eu sei que a minha irmãzinha lá sabe. Chafariz é aquele negócio que sai água ali no meio da praça. E aí ele subia na muretinha do chafariz, tinha uma pastinha dele que ele levava, estava aqui, e pregava o evangelho, né? E todas as vezes que ele pregava o evangelho, quando chegava na hora do apelo, tinha uns jovens ali, jogavam um ovo nele. Era papapá, ele ficava todo ovado. Não era ovacionado, era ovado. Ficava cheio de ovo. Aí ele um dia ele falou assim, sabe, Senhor, hoje eu vou pregar, mas eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Hoje eu vou levar 2 armas. A tua e a minha. E botou um revólver dele, e botou a Bíblia, e foi pregar, não é? Pregou. Aí ele disse, olha, aqui hoje é o seguinte, eu vou fazer um apelo, aqui depende da resposta de vocês, eu tenho uma arma para usar. E os jovens já estavam com os ovos de galinha na mão, para jogar nele. E ele viu. Quando ele fez o apelo, que eles viram que os jovens vinham com os ovos, ele pegou ali, arrancou o revólver dele, e apontou e disse assim, todos vocês, ajoelha aí, ajoelha. Ajoelha e ora, agora ora comigo. Diga, Senhor Jesus, eu entrego meu coração. Agora vocês são filhos de Deus. Aí guardou o revólver e foi embora. Não teve ovo aquele dia. Passaram-se alguns anos. Então esse capitão da polícia vai para uma conferência batista, numa cidade ali da Bahia. E de repente um jovem vem e toca ele por trás, bate nas costas dele, e ele diz assim, capitão fulano, ele disse, sou eu mesmo. Ele disse, o senhor não me conhece não, capitão? Não estou lhe conhecendo não. Ele disse, sou pastor fulano de tal. Ele disse, pastor, muito prazer. Ele disse, pois é, pastor. Eu louvo a Deus naquele dia que o senhor mandou a gente orar, apontando a arma para a gente. Porque naquele dia eu entreguei meu coração com temor e tremor. Nosso Deus é o Deus impossível. Parece engraçado, mas é as coisas que Deus faz. São coisas que Deus faz. Porque o Senhor é grande. Por isso eu digo para vocês, querido, vocês foram chamados não para qualquer coisa, foram chamados para o reino, para uma festa, para abraçar a salvação. É isso que Paulo está dizendo aqui. E é abraçar a salvação, é uma ação divina que nos leva da imaturidade, da infância espiritual para a maturidade, para sermos maduros em Cristo. Aleluia! Trata-se de um chamado para se alcançar algo bem definido. E sabe qual é esse algo bem definido? A estatura dele. Aleluia! Nós vamos ver tudo isso.
A minha responsabilidade é revelar a vocês coisas para que vocês vejam. Mas eu não posso forçá-los. Eu posso convidá-los a viver uma vida juntos, uma vida cheia, uma vida plena. E vocês vão ver que isso é um dom maravilhoso de Deus, é um presente de Deus, é um convite de Deus, é a bênção de Deus para nossas vidas. Mas na próxima vez que nós nos reunirmos, eu vou mostrar para vocês que isso exige um esforço. E nós vamos entender isto. E nós vamos entendendo aos poucos o que a palavra de Deus nos revela. Deus vai nos levar para lá. E eu creio muito no que eu estou dizendo, porque o Senhor tem colocado algumas coisas no meu coração muito fortes. E eu não consigo me desvencilhar disso. Eu disse para Deus, Deus, nos meus últimos dias, eu não sei se eu vou ver o Senhor transformado, ou se eu vou passar pela morte. Não importa. Mas eu sei que alguns de nós seremos transformados. E para sermos transformados, nós precisamos estar completos. Tem uma promessa dele para nós. Nós vamos ter muitos testemunhos lindos. Muitos testemunhos lindos. Não dados pelo pastor, porque eu não sou melhor do que vocês, mas por vocês mesmos. Porque você vai estar em algum lugar e o Espírito de Deus vai tomar você ali, e você vai curar alguém dentro de um supermercado, dentro do seu trabalho, e nós vamos falar de Jesus. Mas para isso, algumas coisas têm que sair, para que outras ocupem. O homem espiritual não é aquele que não bebe, não fuma. Deixou de beber, deixou de fumar, deixou de fazer isso. Essas coisas aí você tem que deixar de qualquer maneira. Não é bom para você. Então eu sou espiritual, porque não faço essas coisas. Não, Senhor. Nós deveríamos não fazer de qualquer maneira. Mas o homem espiritual é aquele que ora, é aquele que ama, é aquele que reparte, é aquele que é manso, é aquele que possui os dons de Deus fluindo, o fruto do Espírito fluindo. Este é o homem espiritual. E Deus vai nos levar para lá. Eu estou dizendo para vocês, Deus vai nos levar para lá. Feche seus olhos. Ó Deus Santo, obrigado, porque a Tua palavra é viva, e ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e ela é apta para, ó Deus, discernir os nossos pensamentos. E meu Pai Santo e poderoso, eu te peço nesta noite, no nome de Jesus, que Tu venhas fazer essa obra. Espírito Santo, está escrito nesta palavra, e a palavra não vai passar. Tu dissestes, Deus do alto céu, para o Teu povo, por amor à minha palavra. Então eu rogo para o Senhor hoje à noite, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que apesar das nossas fraquezas, que o Senhor cumpra o que a Tua palavra diz. Na Tua fraqueza eu aperfeiçoo o meu poder. E aquilo que é impossível para os homens, é possível para Ti. Por isso, Deus, nos leva a esse lugar de poder, nos leva a essa estatura, é uma promessa que o Senhor nos dá. E eu te peço, Paizinho, ninguém fique de fora, nenhuma criança e nenhum mais idoso.
mas que todos nós possamos gozar desta bênção gloriosa, de nossa salvação plena, nesse nome que está acima de todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo, a quem nós adoramos e a quem nós nos, ó Deus, curvamos em reverência, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo, pelo que Tu vais fazer com esta igreja. No nome de Jesus Cristo eu oro por eles e por esta igreja. Amém e amém.